Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de história. Agora vamos continuar aqui falando sobre as civilizações hidráulicas. Dessa vez vamos tratar aqui da civilização chinesa. Antes de mais nada, vamos tentar entender como foi a formação desta civilização que se organizou ao longo do Sudeste Asiático desde 5.000 antes de Cristo. Antes de tudo, é importante entendermos aí que a civilização chinesa é considerada uma das mais antigas que se tem notícia e mantém vivos muitos hábitos e muitos costumes desde aquela época, desde a antiguidade, e hoje ainda, mesmo sendo um país atualizado, um país bem desenvolvido do ponto de vista da modernidade, ele se mantém de alguma forma trazendo vários aspectos da vida cultural e dos hábitos e costumes ainda da época da antiga civilização chinesa. Tratando um pouco da atualidade da China, é importante nós destacarmos que, do ponto de vista de extensão territorial, vai ser considerado o terceiro país mais extenso do mundo. Já do ponto de vista populacional, vai ser o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de habitantes. É um país de grande extensão, um país que possui diferentes tipos climáticos, áreas desérticas, áreas de clima frio, áreas de clima mais quente, áreas de importantes zonas agrícolas, e cuja característica principal é esta formação de mais de 10.000 anos de existência, quando a chamada civilização chinesa começou a se organizar lá pelos idos de 5.000, 6.000 a.C., quando se fixou o que nós chamamos de civilização chinesa. Mas a origem dos seus habitantes vai remontar a uma época muito mais anterior a esse período que foi a formação da civilização chinesa. Essa organização social que se formou nessa região que deu origem à China antiga começou ainda há muitos anos atrás nas proximidades de um dos rios mais importantes do continente asiático, que é um rio chamado de Rio Amarelo, cujo nome em chinês é Huanghe. Ele recebe esse termo principalmente pela coloração de suas águas. Por volta do ano 5.000 a.C., os grupos nômades e coletores que circulavam pela região começaram a se fixar, começaram a estabelecer uma organização de civilização e uma organização de alguma forma ligada a pequenas aldeias e pequenas cidades que foram se formando às margens desses rios, cujo principal, como já foi dito, é o rio chamado Rio Amarelo. O chamado Rio Amarelo, que eu falei anteriormente, cujo nome em chinês é Huanghe, ele exerceu um papel muito importante na formação das primeiras comunidades da China antiga, principalmente porque era uma área de importante produção agrícola devido à grande fertilidade da argila proveniente das margens, provenientes das várias cheias que ocorriam periodicamente no ano, e cuja a matéria orgânica, misturando-se as suas quantidades de terras que iam decaindo das barreiras devido à força dos rios, produzia uma espécie de argila que possuía um nome que era este nome aí, Loess, que daí o termo Rio Amarelo, porque o Loess, que era uma espécie de lama amarelada, acabava dando origem a esta coloração da água do rio. Daí ele ter sido conhecido como Rio Amarelo, devido a essa grande quantidade de argila que era trazida pela força de suas cheias e fixada nas margens, e produzia assim uma área de grande fertilidade para a prática de agricultura, principalmente a produção de cereais como o arroz e o trigo. O arroz, que é um dos alimentos mais importantes da região até hoje. Como vocês notam aqui, uma barragem construída no Rio Amarelo, isso nos tempos atuais. Tratar da formação da civilização chinesa
é observar todo um processo de formação, de organização de poder patriarcal, de poder estrutural da sociedade chinesa. Inicialmente, as comunidades se formavam cujo o controle exercido, podemos dizer, o poder político exercido, era baseado na força parental, no poder parental dos mais velhos. Inicialmente, as comunidades tinham como liderança mulheres mais velhas, mas depois, com o passar do tempo, o controle passou a ser exercido por uma organização patriarcal, ou seja, uma organização governada por homens, principalmente os chefes das pequenas tribos e pequenas aldeias que foram se formando e dando origem mais tarde às cidades. Como vocês notam aí, inicialmente foi surgindo as chamadas comunidades patriarcais, isso depois da formação inicial das populações dessa região, cujos os governos eram bastante ligados ao controle exercido pela idade, principalmente o controle exercido por chefes do sexo feminino. Mas depois, ao longo do tempo, esse controle passou a ser exercido, passou a ser liderado por homens, os chefes que eram chamados de patriarcas, os pais das tribos, por exemplo, os pais das aldeias, os chefes maiores, os maiores chefes, os chefes geralmente os mais velhos. Destas comunidades patriarcais, vão surgir as primeiras cidades ligadas a essas aldeias controladas por patriarcas, por chefes de famílias mais importantes, que foram dando origem a pequenos estados patriarcais, como se fossem pequenos países controlados por uma entidade familiar, cujo poder central era exercido por um ente, geralmente o mais velho, que era considerado o líder da região. Nós temos aí o surgimento das comunidades patriarcais. Destas comunidades iniciais, nós vamos para a sequência da formação das primeiras cidades e depois, com o passar dos anos, o crescimento destas cidades e a formação de pequenos estados acabou dando início a um período de unificação. Daí, desta unificação, surge o primeiro reino chinês, cuja dinastia de reis é a chamada dinastia Xia. Mas vamos por partes, como tudo começou. A forma de organização da autoridade dessas comunidades, que antes estava relacionada à figura feminina, foi se transformando ao longo do tempo, principalmente mais ou menos entre 5.000 e 3.000 a.C., estas sociedades que deram origem à China, à civilização chinesa, elas foram se tornando cada vez mais uma forma de organização cujo poder se baseava no patriarcalismo, ou seja, na figura masculina dominando a região. Porque, como eu falei antes, logo no começo, a organização de poder, a autoridade nas comunidades eram geralmente ligadas à figura feminina. Mas, ao longo do tempo, essa figura de poder foi sendo transferida para como se fosse o pai, o chefe da comunidade, como ele fala aí, tornando-se patriarcal, em que o pai era a autoridade máxima, podendo mesmo até decidir as relações de sobrevivência das pessoas. O chefe da comunidade, o patriarca maior, que era considerado o pai da comunidade, ele poderia determinar se uma pessoa permaneceria viva ou morta, ou essa pessoa deveria ser morta. Dessa organização patriarcal vai se estabelecer uma espécie de estrutura política nas aldeias que foram crescendo e se transformando inicialmente pequenas cidades, depois foi crescendo de população e tornando-se importantes centros urbanos que mais tarde deram origem a estados. Estes estados passaram a ser liderados por patriarcas mais poderosos e influentes, que de alguma forma se assemelhavam a entidades reais, a reis, a chefes locais. Só que ao longo do tempo, esses pequenos estados que eram liderados cada um por seus chefes acabaram entrando em conflito. Aí desses conflitos acabou gerando um processo de guerras internas que
em algum momento começou a dar origem ao processo de unificação. Quando, por volta de mais ou menos 2000 a.C., o patriarca conhecido como Yu, o Grande, ele de alguma forma unificou todos os pequenos estados que existiam ali na região da China, dando origem a uma única forma de governo. É aí que se inicia a primeira dinastia de reis chineses, chamada de dinastia Xia, que é considerada a primeira grande dinastia, a primeira grande família de reis da história da China. Aí nós vamos ver aí alguns aspectos importantes da formação do começo do reino chinês. Dentre as mudanças provocadas pela origem da chamada dinastia Xia, nós temos construção de muralhas ao redor das cidades, principalmente para proteger estas cidades que estavam crescendo e se desenvolvendo bastante de ataques externos, de povos invasores, de uma forma de proteção para as populações. Aí que começa também a se organizar um exército próprio, que tinha a finalidade de proteger as comunidades. Eles também começam a se utilizar de armas de bronze. É aí que eles desenvolvem as técnicas de metalurgia, principalmente com o uso de um metal um pouco mais forte que o cobre, que foi o primeiro a ser utilizado, como nós vimos nos assuntos anteriores. Aí eles, de alguma forma, a dinastia Xia traz uma certa inovação tecnológica no que diz respeito ao uso do metal bronze para a fabricação de armas. Aí eles, de alguma forma, organizam uma zona de controle político bastante considerável do ponto de vista territorial. Mas, ao longo dos anos que se seguem, eles acabam sendo, essa primeira família de reis, acaba de alguma forma perdendo o seu poder, dando lugar a uma nova família de reis, chamada assim de dinastia Shang, que dá origem a um período de grande expansão territorial. A principal característica da dinastia Shang é essa, a grande expansão territorial, que vai alcançar mais de 100 mil quilômetros quadrados de extensão da área controlada pela China, do reino chinês que se originou a partir dessa dinastia. É aí que surge também uma espécie de florescimento cultural, principalmente com a criação de um tipo de escrita primitivo, que vai dar origem à escrita chinesa atual. É aí eles também começam a organizar-se do ponto de vista cultural e científico, com a invenção de calendários bastante ligados aos calendários atuais, com a divisão do ano em 365 dias, só que aí eles se utilizam de um calendário especial, um calendário tipicamente chinês, ligado ao que eles chamam de horóscopo chinês, diferentemente do horóscopo que nós conhecemos aqui na sociedade ocidental, com a existência dos 12 signos do zodíaco. O calendário chinês vai se basear no horóscopo de origem chinesa, vai se reproduzir períodos de anos, representando assim como se fosse uma organização de anos com base neste horóscopo. E este horóscopo ele vai ser baseado em animais, na existência de animais, como eu vou mostrar aqui para vocês. Como vocês notam aí, a organização do horóscopo chinês e, consequentemente, a existência a cada período de determinada quantidade de anos, a existência de anos ligados a esses signos do horóscopo chinês, como vocês notam aqui. Ano do rato, por exemplo, 1960, 1972, 84, 1996, 2008, todos eles estão representados como sendo o anos do rato. Ano do touro, 2009, 97, 85, 73, 61. Ano do tigre, 2010, 98, 86, 74, 62, assim, especificando cada ano representando uma época de um determinado signo do horóscopo chinês. Ano do coelho,
ano do dragão, ano da cobra, ano do cavalo, ano do bode, ano do macaco, ano do galo, ano do cachorro, ano do porco e assim sucessivamente. Nós temos a cada período, nós temos um processo aí de contagem, de representatividade dos anos nesse, digamos que, horóscopo chinês. Como vocês notam aí, é como se fosse cada ano que se segue, por exemplo, contando do século 21, o primeiro ano do século 21, no horóscopo, de acordo com o calendário chinês, que é baseado no seu horóscopo, o primeiro ano do século 21, o ano 2001 para nós, foi o ano da cobra. O ano 2002 foi o ano do cavalo. 2003, ano do bode. 2004, o ano do macaco. 2005, ano do galo. 2006, do cachorro. 2007 do porco. 2008, do rato. 2009, do touro, do bovino. 2010, do tigre. 2011, do coelho. E 2012, do dragão. Consequentemente, 13, cobra. 14, cavalo. 15, bode. 16, macaco. 17, galo. 18, cachorro. 19, porco. E 20, ano do rato. Aí vai novamente nessa sequência. Próximo ano, 21, vai ser do touro, da vaca, o outro do tigre, o outro do coelho e o outro do dragão. Ou seja, essa organização de um calendário baseado no horóscopo chinês vai ser uma marca especial do período dessa segunda dinastia que governou a China antiga, a dinastia Shang. Outros aspectos da dinastia Shang foi também a utilização, o desenvolvimento de um sistema monetário, principalmente o uso de conchas que seriam utilizadas como representação de moedas. Invenção de instrumentos musicais, principalmente o desenvolvimento de artes nesse período da dinastia Shang. Começa aí, a partir desse período dessa dinastia, a descoberta e a fabricação de tecidos a partir dos casulos do bicho da seda, ou seja, o desenvolvimento da seda enquanto matéria-prima para a fabricação de tecidos. Se desenvolve durante aí a dinastia Shang um sistema religioso ligado ao politeísmo, ou seja, a existência de vários deuses, o culto a vários deuses, consulta de oráculos e sacrifícios de animais e humanos para esses deuses. Nós temos aí uma certa organização de um sistema religioso ligado ao politeísmo. Só um momentinho aqui que a imagem ficou um pouco embaçada. Pronto, melhorou. Certo, seguindo aqui. Logo após a dinastia Shang, ocorre assim um novo conflito e aí há uma nova substituição, dando origem à chegada de uma nova família de reis para controlar o território chinês. É aí que surge a dinastia Zhou. Mas por volta assim do ano 1027 a.C., aí esse período vai caracterizar-se principalmente por uma grande paz e tranquilidade, pouca existência de confrontos, de conflitos internos e externos, e de alguma forma esse período de tranquilidade acaba enfraquecendo o poder dos reis chineses, que aí eles começam a ser enfraquecidos principalmente pelo grande poder que os senhores de terras e os grandes proprietários de terras começam a acumular. E aí, de alguma forma, as famílias de reis começam a enfraquecer o seu poder do ponto de vista político. Eles passam a depender bastante dos grandes proprietários de terras. E aí, com esse enfraquecimento, nós teremos assim famílias de reis que não vão ter todo o poder absoluto do controle da civilização chinesa que vinha se formando.
Aí outro dado que é importante nós observarmos é o que chamam de o reino das mulheres na China, o que foi falado anteriormente. Logo nos primórdios da civilização chinesa, basicamente o controle das aldeias primitivas estava bastante ligado ao controle de um feminino, principalmente as senhoras mais velhas, as mulheres mais velhas, de alguma forma tinham grande controle sobre a comunidade em geral, isso no começo. Na China ainda há locais que guardam tradições milenares de seu povo. No povo Mosul, que é um grupo étnico que vive às margens do lago Lugo, as mulheres tomam todas as decisões do grupo social de que fazem parte, ou seja, ainda mantém um certo controle político, exercendo importante poder sobre a comunidade em geral. Nessa cultura, as mulheres têm bastante autonomia, decidindo com quem se casar e quando se encontrar com o marido, tendo em vista que após o casamento as mulheres não saem da casa da mãe. É uma espécie de cultura que era bastante enraizada na China antiga, a existência desse controle que as mulheres exerciam sobre a sociedade. Mas como foi dito anteriormente, ao longo do tempo, esse poder feminino foi sendo de alguma forma abolido e foi crescendo o maior controle das classes ligadas ao controle masculino sobre a população. Aí toda a organização social gira em torno da avó, que é a principal responsável pela harmonia familiar, principalmente por uma questão de idade. O membro mais velho da comunidade, a senhora mais velha, a avó da comunidade, seria a pessoa mais influente da comunidade. Daí a existência assim, de um controle bastante enraizado na cultura chinesa da importância das mulheres. Mas isso em alguns grupos étnicos, em alguns grupos que pertenceram à formação inicial da civilização chinesa. Mas a maioria dos casos o controle político mesmo era exercido pelos homens. Vamos para alguns aspectos ligados à cultura chinesa no geral. A escrita. A civilização chinesa foi uma das primeiras a desenvolver um sistema próprio de escrita. Alguns dos vestígios mais antigos da escrita chinesa pertencem à dinastia Shang, como foi dito anteriormente, que de alguma forma foram os responsáveis por terem desenvolvido um sistema de escrita que de alguma forma originou a escrita chinesa atual. Ao longo dos séculos, os caracteres foram se transformando até chegarem à escrita atual chinesa, mas a base mesmo, a base de organização, de produção dos caracteres chineses atuais vem desse período da dinastia Shang. Como vocês notam aí nas imagens, o detalhe de desenhos dos caracteres chineses, que na verdade eles representam cada caractere desse, não é necessariamente uma letra, e sim cada desenho representa uma palavra, como vocês notam aí. Não é que cada caractere desse seja uma letra, mas sim uma palavra. Outro aspecto importante da cultura chinesa e que deu grande contribuição ao desenvolvimento comercial dos chineses é a criação do bicho da seda e a fabricação do tecido. Registros mostram que a seda já era utilizada desde a dinastia Shang. Ela é produzida a partir dos casulos do bicho da seda, que fornecem cada um de 450 mil metros de fio de seda. E isso acaba dando origem à fabricação de um importante produto de origem chinesa. Os fios de seda eram utilizados na confecção de roupas e enfeites e se tornaram a mercadoria mais valiosa da China desde muito tempo. Aí o modo de produção da seda era segredo de Estado. E quem contrabandeasse os ovos do bicho da seda ou sementes de amoreira, que era a principal árvore onde eram criados este animal, este inseto que produzia a seda, eles, se fossem contrabandeados, seria
um grave crime contra o governo chinês, contra o Estado chinês. Aí daí poderia mesmo o indivíduo que fizesse tal ato poderia ser condenado à morte, já que a seda representava um importante recurso econômico da China milenar. Aí a partir do século II a.C., a seda passou a ser vendida para outras partes do mundo. É aí que começa, de alguma forma, a intensa relação dos chineses antigos com as outras partes do mundo antigo que se tem notícia. É aí que começa um período de importante atividade comercial entre a China e outras partes do mundo, como mostra aí o que se chamou de Rota da Seda, que é um conjunto de estradas com cerca de 7.000 quilômetros de extensão e que atravessa a Ásia e chegava à Europa. Nesse caminho, nesse percurso, existiram várias caravanas formadas por mercadores carregados de animais que levavam produtos para a China, traziam produtos da China. Era uma atividade comercial bastante importante, isso na antiguidade, há centenas de anos atrás. As viagens duravam de 8 meses a 1 ano, numa jornada de em média 30 quilômetros a cada 10 horas. A rota servia para transportar não só a seda, mas outras mercadorias, como perfume, cerâmica, chá, pedras preciosas, entre outras. Entre também as chamadas especiarias do Oriente, noz moscada, cravo, canela, que eram utilizadas como temperos no Ocidente. Além de promover o comércio, foi responsável pelo intercâmbio de ideias e costumes entre a China e outras civilizações. Esse caminho, conhecido como Rota da Seda, se tornou a principal zona de contato entre as culturas do Ocidente e do Oriente. Como vocês notam aqui as relações aqui dos caminhos, seguindo as cidades de origem chinesa, aqui, indo em direção ao Ocidente, passando pelo Oriente Médio, pela Pérsia Antiga, pela região da Arábia, seguindo para a Europa, com cidades como Veneza, Roma, Constantinopla. Isso na época do Império Romano. Logo após o fim do Império Romano já existia uma intensa atividade. E mais ainda foi aumentando essa intensidade de atividade comercial ao longo dos séculos que se seguiram até chegar no período da modernidade. Isso nos séculos 14, 13, 14, 15, 16 se tornou cada vez mais intenso. Só que aumentou ainda mais o comércio por outras vias, principalmente pela via marítima, principalmente na época das chamadas grandes navegações. Outras características da civilização chinesa é que a China em si é uma civilização no qual existiram importantes invenções, cujas mais conhecidas são o papel, a invenção da imprensa, ou seja, da produção de material impresso, a reprodução de material escrito, o desenvolvimento de objetos que serviam para a navegação a longa distância. No século II a.C., durante a dinastia Han, os chineses inventaram um material que se revelou ideal para a escrita, que era o papel. Nós temos aí uma evolução do processo de uso de materiais que seriam utilizados para o desenvolvimento da palavra escrita. Nós vimos ao longo das aulas que se seguiram que os homens se utilizaram de diferentes instrumentos para desenvolver a atividade escrita. Se utilizaram inicialmente com as gravuras deixadas nas cavernas, se utilizaram de rochas, se utilizavam de cascas de madeira, pedaços de madeira, tábuas de madeira, se utilizaram de argila mole, como no caso da Mesopotâmia, se utilizavam de papiro, a partir de uma planta, isso no Egito Antigo, se utilizavam de peles de cabra, dando origem aos pergaminhos. Mas foram os chineses que deram importante contribuição para o desenvolvimento e reprodução da palavra escrita, principalmente com o uso do papel. Para confeccionar, os chineses utilizavam uma mistura de folhas, casca de árvore e restos de tecido, que aqueciam em água para se transformar em uma pasta que era peneirada e colocada para secar ao sol.
Aí os comerciantes árabes começaram a difundir essas técnicas de produção deste material para a Europa. Aí é que chega este tipo de material na Europa e se torna bastante popular, principalmente porque facilitava bastante a difusão de textos escritos. Já durante a dinastia Sui, os artesãos chineses inventaram uma maneira de imprimir a escrita no papel por meio de entalhes em madeira, que eram pintados e pressionados sobre as folhas. A obra mais antiga que sobreviveu ao tempo é um texto de caráter religioso conhecido como Sutra Diamante. Isso do ano de 868 da era cristã. Nesse caso, nós temos a invenção da imprensa, a invenção da reprodução da palavra escrita. Não mais os documentos seriam escritos à mão. O que pudesse ser reproduzido seria reproduzido via imprensa. Como vocês observam aí na imagem, se utilizavam como se fosse uma espécie, pintavam a madeira e prensavam o papel nesta madeira e ficava reproduzido assim a tinta no papel. Era como se fosse um carimbo. A partir daí, com o desenvolvimento da imprensa, é que chegou mais tarde em outras partes do mundo, principalmente na Europa, a partir do século XV, essa invenção chinesa chegou na Europa e propiciou assim uma reprodução de livros, principalmente. Teve uma revolução muito grande com a utilização dessa invenção de origem chinesa. Os chineses, eram considerados importantes inventores. Eles foram responsáveis por uma série de inventos que modificaram profundamente as condições de vida de seu tempo e de alguma forma influenciaram a vida de outros povos, principalmente povos que entraram em contato com essas invenções chinesas muito depois delas terem sido criadas pelos chineses. Entre os seus inventos mais importantes podemos citar a pólvora, que se tornou bastante importante, principalmente nas guerras de conquista da Europa, isso a partir do século XV. A bússola, que se tornou importante para a navegação marítima de longa distância. As técnicas de acupuntura, que sobrevivem ainda hoje, são utilizadas ainda hoje. A invenção do uso do chá, da bebida, a partir de determinada erva cozinhada na água quente e servida ainda quente. O desenvolvimento de aparelhos que mediam a intensidade de terremotos, que é uma invenção chinesa também, o chamado sismógrafo, que de alguma forma media a intensidade que um tremor de terra poderia possuir. Isso é também uma invenção chinesa. Aqui vocês veem aí nessa imagem, é uma bússola chinesa. Ela consiste numa concha que está presa em uma espécie de líquido, e aí está boiando uma espécie de líquido, esta ponta aqui da concha, de alguma forma ela está imantada e funciona como sempre apontando para a região norte. É uma bússola primitiva isso aqui. É considerada a mais antiga do mundo, ela data do século I da era cristã, como vocês notam aí. Aí ao longo do tempo que se formou vários conflitos armados, várias guerras entre os vários grupos de patriarcas que governavam a China, e com o enfraquecimento do poder real e o maior fortalecimento das famílias de grandes proprietários de terras, como vimos anteriormente, aí vai se intensificando ainda mais conflitos armados entre vários grupos dentro da China. Como ele mostra aí, a China se tornou um império após o período dos reinos combatentes, que durou entre 475 a.C. a 221 a.C. Nessa época ocorreram muitas guerras entre pequenos estados que disputavam entre si a supremacia de suas regiões. É o que nós vamos ver aí. A partir do século V a.C., os reinos de Shu,
Yan, Zhao, Han, Wei e Qin passaram a disputar a hegemonia, que era um período dos reinos combatentes. Nesse período aí, estes vários reinos que formavam a civilização chinesa, na época eles viviam em conflitos entre si. Principalmente, cada um defendendo mudanças na organização do Estado, defendendo mudanças na lei e defendendo também um maior controle dos seus governantes. Nesse período aí começa a surgir teorias filosóficas que deram origem a práticas religiosas, como o taoísmo e o confucionismo. E dessa disputa sai vitorioso o reino de Qin, que a partir daí dá-se origem ao Império Chinês. Em 221 a.C., depois de vencer muitas batalhas, o rei de Qin, Yangzhen, anexou os territórios dos adversários e assumiu o título de primeiro imperador da China. De alguma forma, ele unificou todos os pequenos estados que formavam a civilização chinesa sob um único controle. É aí que surge o Império Chinês. Para proteger os territórios controlados pelos seus exércitos, ele mandou construir uma grande muralha de fortificações, uma grande linha de fortificações que se tornou aí o monumento conhecido na atualidade como a Grande Muralha da China, que ainda hoje existem alguns resquícios dela depois de vários anos de sendo demolida algumas partes, mas existem algumas áreas bastante preservadas dessa edificação da antiguidade. O imperador Huizong, da dinastia Song, que reinou cerca de 1100 anos depois de Ying, costuma ser lembrado por seu grande apreço pelas artes. Ao longo dos anos que se seguiram, os imperadores que foram substituindo, uns se notabilizavam pelas conquistas territoriais, outros pelo desenvolvimento das atividades comerciais, já outros pelo desenvolvimento de artes e assim vai. Durante o seu império se desenvolveu um estilo próprio de caligrafia e manteve em sua corte uma escola para a formação de pintores profissionais, ou seja, uma organização de preparo para artistas nesse período. Aí bem, gente, era basicamente isso sobre a civilização chinesa. Espero que tenha ficado algum conhecimento em relação a esse assunto e vamos daqui a pouco para a nossa atividade. Bom dia a todos.